Senhor, nunca deixe faltar azeite em minha vida, para que eu possa ter luz, para brilhar neste mundo de trevas. Shalom. Shalom. Paz, prosperidade, saúde, segurança e ser completo. É isso que eu estou desejando para você esta manhã. Programa Pedra Angular de volta com vocês. Satisfação imensa e maravilhosa poder estar de volta na apresentação deste programa. O Tabernáculo em Pedra Branca tem a honra de adentrar agora na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, onde você estiver, para transmitir as verdades de Deus reveladas para esta última geração. Não estamos aqui para fazer proselitismo, não estamos aqui para sermos melhor do que ninguém, nem denegrir ninguém. Pregamos a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Queremos te apresentar a fonte cheia de sangue que jorra das veias de Emanuel, onde pecadores mergulham neste sangue e têm seus pecados perdoados. O que nós queremos apresentar aqui é isto: é Cristo, esta fonte cheia de sangue que jorrou daquelas veias daquele homem puro, santo e verdadeiro. Lá no Calvário, ele estava sendo massacrado, maltratado por causa do pecado. Aquilo era para mim e para você, mas ele tomou o nosso lugar. Ele foi o nosso substituto, ele foi o Cordeiro Pascal que foi imolado em nosso lugar. Ele é a nossa Páscoa, ele é a nossa saída do cativeiro da escravidão para a libertação. Muito bem, eu quero começar agora. Nós vamos refletir no livro de Shemot, Êxodo, que quer dizer saída. Saída do Egito para a terra prometida. Lembre-se, redenção quer dizer tirar de e introduzir em. Tirar do Egito e introduzir na terra prometida. Tirar da escravidão e levar você para a libertação. Tirar do mundo e introduzir na palavra. Muitas pessoas saíram do mundo, mas não entraram na palavra. Então eles não tiveram a redenção completa. Então nós vamos estudar isso capítulo por capítulo. Vamos fazer um resumo do livro de Êxodo, que é a saída dos israelitas do cativeiro do Egito para a terra prometida. Nesta caminhada, que é a caminhada de Israel, desde a sua saída até a terra prometida, também é a caminhada da igreja aqui na terra. E nesta caminhada muitos caíram no deserto. Muitos fracassaram no meio do caminho. E é o que acontece hoje. Muitos vão fracassar. Muitos vão olhar para a direita e para a esquerda. Vai ter coisas que vão atrair eles e eles vão ficar no meio da estrada. Vão cair. Mas aqueles que são eleitos, eles adentrarão na terra prometida. De 2 milhões de pessoas que saíram do Egito, sem contar mulheres e crianças, 2 milhões entraram somente 2. Então o profeta veio e pregou a mensagem 1 em 1 milhão. Será? Veja só, 1 em 1 milhão. Se nós analisarmos isto, quantas pessoas irão no arrebatamento? Eu não vou pegar isso de forma literal, mas se nós pegarmos de forma literal, dá até para entender, porque serão poucas pessoas que irão subir no rapto. Poucos são aqueles que estarão preparados para subir. William Branham chegou a falar: será que haverá pelo menos um desta cidade? De uma coisa eu tenho certeza: eu serei este que estarei incluído no
arrebatamento. Então, pelo desenrolar das coisas, o que nós estamos vendo acontecendo na mensagem da hora, serão poucos. Lembre-se, virgens nécias estão dentro da própria mensagem. Mas vamos lá, eu quero adentrar com vocês em lições preciosas e hoje nós vamos estudar o capítulo 1 de Êxodo, que é um livro maravilhoso. Então, vamos ler aqui o capítulo de Êxodo para fixar a nossa base. Agora, estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada homem entrou com sua família. Rubem, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftalim, Gad e Asser. Todas as almas, pois, que saíram dos lombos de Jacó foram 70 almas. Porém José já estava no Egito. E José morreu, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram, e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e tornaram-se grandemente fortes. E a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. E ele disse a seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é maior e mais poderoso que nós. Vinde, atuemos sabiamente com eles, para que não se multiplique e aconteça que, vindo uma guerra, eles se ajuntem com os nossos inimigos e lutem contra nós, e assim se retirem da terra. Por isso designaram sobre eles capatazes, para afligi-los com suas cargas. E construíram para Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligia, mais ele se multiplicava e crescia. E por isso se afligiam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios fizeram os filhos de Israel servir com rigor. Pai, tua palavra, ela é a verdade e ela traz vida. Que esta palavra penetre em nossos corações, toque os corações daqueles que estão do outro lado. Unge os ouvidos e os corações deles agora. Unge os meus lábios e o meu coração para pregar a tua verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, meus amados, a todos que estão conosco pela Pedra Branca FM, pelo Facebook, aqueles que irão assistir pelo canal, que Deus vos abençoe, que Deus vos recompense. Nós vemos o primeiro capítulo de Êxodo, começando com a nomeação daqueles que foram fiéis a Deus, mesmo vivendo no Egito, numa nação idólatra. Então começa nomeando as famílias, ao todo 70 almas, que mesmo vivendo no Egito, não se corromperam com as práticas do Egito. Nós podemos viver no mundo, estamos no mundo, em Laodiceia física, pois Laodiceia espiritual já passou para mim, em Laodiceia física, mas não se corromper mais com Laodiceia, com o mundo. Vivemos, trabalhamos no mundo, trabalhamos nas repartições mundanas, mas não precisamos se corromper com as coisas do mundo, com as iguarias do mundo. O mundo não tem nada a oferecer. Mesmo José vivendo numa nação idólatra, seus filhos foram ensinados a ter os princípios dos patriarcas, os princípios de Deus. Nós podemos ensinar para os nossos filhos os princípios de Deus. Ensina a criança no caminho que deve andar, pois quando for velha, não se desviará dele. Então veja só, viver numa nação idólatra e ser fiel a Deus são para poucos. Poucos farão isto, porque aí nós estamos vendo o mundo totalmente corrompido. Denominações hoje, que antes era tratado como seita, hoje são acatados pela religião, pelo catolicismo e pelo mundo, porque eles se corromperam, ao longo eles foram se corrompendo. Por isso, se a vida de Cristo demorasse muito, como nós estamos vendo que a vinda de Cristo, o profeta diz, já está atrasada, está esperando somente que o último eleito entre, mas por
passar esse tempo todo, as denominações se tornaram pior do que a Igreja Católica. Basta você ver, a denominação que eu participava, a Igreja Batista aqui em Pedra Branca, eles são piores do que a Igreja Católica. Eles praticam tantas atrocidades, tantas coisas sem futuro, tanto mau testemunho, e ainda diz que estão salvos. Vá lá que você parece um ninho de gato, um ninho parece um ninho de cobra. Mas estão dizendo que estão salvos. Olha só, eles chegaram a uma condição tão corrompida, tão suja, e ainda tem a coragem de dizer que estão salvos. Se você chegar para um católico hoje e você perguntar para ele, você está salvo? Ele diz, Deus é quem sabe. Pelo menos eles dizem isto. Mas pessoas que estão vivendo uma vida de qualquer maneira, dizendo que estão salvas. Nós podemos viver o mundo e não se corromper com o mundo. Vamos lá. Daniel estava na Babilônia, mas não se corrompeu com as iguarias da Babilônia, de forma alguma. Ele não se corrompeu com aquilo. Nem com a comida da Babilônia, Daniel se corrompeu. Permaneceu fiel a Deus. Olha o que foi que Deus fez de Daniel. Nós podemos permanecer fiel a Deus, seja em nossa casa, num antro de idolatria, que muitas vezes é na família que está o antro de idolatria, no mundo, mas nós podemos ser fiéis a Deus. Então o que acontece? O povo de Israel foi crescendo e se multiplicava, se tornava um povo forte, um povo grande. Aqui diz, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram, multiplicaram e se tornaram grandemente fortes, e a terra se encheu deles. Aí se levantou um faraó que não conhecera José. Aí é que está. Ele não conheceu o homem que elevou aquela nação a ser rica e poderosa. O Egito só se tornou daquela forma por causa de José. Aí onde está a questão? Todos os filhos de Israel, eles eram criados, ensinados nos princípios dos seus pais. Então eles não se corrompiam com as outras nações, porque eles eram criados, ensinando para eles a Torá. E ali eles cresciam naquele ensinamento. Os 2 filhos de José nasceram no Egito, mas nunca se corromperam com o Egito. Foram criados, ensinando para eles a Torá, os princípios dos patriarcas, e eles cresceram nesta crença. Para você ter uma ideia, e eles nasceram no Egito. Mas lá no Egito, o Egito é o mundo, o Egito não ensina os princípios para os seus filhos. Então veio outro faraó. Esse não conhecia que o homem que tinha levado aquela nação a ser poderosa daquela forma foi José. Ele não conhecera os feitos de José. Aí onde está o conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por não conhecer a verdade, não conhecer José. E a lei da representatividade diz, se você recebe aquele que foi enviado, você recebe o que o enviou. Se você recebe o mensageiro, você recebe aquele que enviou o mensageiro. Então hoje eu vejo as pessoas rejeitando o profeta William Branham. Quando eles rejeitam o profeta William Branham, eles rejeitam Deus, porque a lei da representatividade é assim. Um profeta é o porta-voz de Deus, é a representação de Deus na terra. Quando você rejeita um profeta, você rejeita Deus. Jesus disse, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. Eu tenho pena dessas pessoas que diz que William Branham é falso. Eles estão dizendo que Deus é falso, porque eles estão rejeitando a representação de Deus na terra. Existe a lei da representatividade. Quem recebe o mensageiro, recebe aquele que o enviou. Esse faraó não conhecia a verdade do assunto, não conhecera José. Ele não sabia que aquela força que o Egito tinha era por causa de José. Então, por não conhecer a verdade, ele não era liberto. As pessoas não são libertas porque elas não conhecem a verdade.
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Jesus Cristo disse: eu sou a verdade. Conheça Cristo e Ele te libertará de tudo aquilo que te prende, de tudo aquilo que está te fazendo escravo. Então, aí começam as aflições. Agora vamos tratar eles com aflições, vamos tratar eles com rigor pesado. Quanto mais a aflição aumentava, mais os filhos de Israel cresciam. Irmãos, quanto mais a aflição aumenta na tua vida, é a chance que tu tens de crescer. Quanto mais aumentava a aflição, mais os filhos de Israel cresciam. Observe como diz a Bíblia, E diz ao povo: vinde, vamos sabiamente. Eles estão se multiplicando, eles vão lutar contra nós, se unir com os nossos inimigos. Por isso designaram sobre eles capatazes para os afligir com suas cargas, para construir as cidades tesouro de Pitom e Ramsés. Mas quanto mais o afligia, mais eles se multiplicavam e cresciam. E por isso se afligiam por causa dos filhos de Israel. Quanto mais aflição, mais crescimento. E é assim que os filhos de Deus crescem. Quanto mais aflição, mais eles crescem espiritualmente. Quanto mais rigor, mais aflição. Bota rigor, bota argamassa, bota barro para eles amassar. Rigor neles, mais eles cresciam. Os egípcios pensavam que quanto mais rigor nós daremos a eles, mais nós fracassaremos eles, mais eles ficam fracos. As leis cruéis são criadas para enfraquecer o povo de Deus. Então os egípcios começaram a criar leis para tentar enfraquecer aquele povo. E vai vir leis aí para tentar enfraquecer nós, mas nós devemos crescer mais ainda. Os nossos tabernáculos vão ser fechados um dia, mas nós não vamos parar por isto. Então, mais rigor, mais aflição, mais chibatada, mais barro para amassar. E quanto mais fazia isto, mais eles cresciam. Mais eles cresciam. Então, o que ocorre? Então eles chegam. Eles viram que aquela tentativa não dava certo, porque afligia, e os egípcios fizeram os filhos de Israel servir. Em todo o serviço que os faziam servir, era com mais rigor. Era mais rigor, e mais peso. E o rei do Egito falou às parteiras hebreias, do qual o nome de um era Cifra e o nome da outra era Poal. E ele disse: quando fizerdes o trabalho de parteira, as mulheres hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, havereis de matá-lo, mas se for filha, ela deverá viver. Então, vamos botar argamassa, vamos botar rigor, vamos dar chibatada, vamos afligir, para ver se eles não crescem. Mas quanto mais isso aumentava, mais eles cresciam. Quanto mais a aflição aumenta em tua vida, mais tu cresce. Então eles viram que deveria ter outro método agora. Então pegaram duas parteiras hebreias e disse que elas deveriam, se os filhos fossem homem, havereis de matá-lo. Mas disse aquelas parteiras: temia a Deus, e não fizeram conforme o rei do Egito lhe ordenara, mas salvaram os meninos, deixando-as viver. A questão está: o temor a Deus traz benefícios para a tua vida, porque o que teme, crê. O que crê, obedece, e o que obedece, recebe bênçãos. O que obedece é bem sucedido. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você começa a ter sabedoria, você adquire sabedoria com o temor do Senhor. Inteligência você adquire por estímulo, ambiente e alimentação. Mas sabedoria você adquire pelo temor do Senhor. E a Bíblia diz aqui que elas temiam ao Senhor. Elas temiam, as parteiras temiam,
conforme o rei Egito lhe ordenara, mas não mataram os meninos, deixaram viver. E o rei do Egito chamou-lhe as parteiras e disse: por que fizeste essas coisas e salvaste os meninos, deixando-os viver? As parteiras disseram: as mulheres hebreias são vigorosas. Não são como as egípcias, elas são vivazes e já deram à luz antes que as parteiras cheguem a ela. Por isso Deus agiu bem com as parteiras e o povo se multiplicou e se tornou muito forte. Por mais que o mundo, o inimigo, tente destruir os filhos de Deus, eles jamais vão conseguir. Eles tentam com rigor, tentam com as leis, tentam perseguindo, tentam com chibatadas, mas o povo faz crescer. Quanto mais o Império Romano matava os cristãos na arena, mais os cristãos aumentavam. Então, quanto mais o inimigo vai tentar afligir o povo de Deus, pensando que vão enfraquecê-los com o seu rigor, com a sua chibatada, com o peso, com as cargas pesadas, estão muito enganados. Um verdadeiro filho de Deus corre para Deus e se dobra de joelho e clama a Ele. E as coisas são resolvidas. Então, Deus fez bem às parteiras. Olha, o que teme será recompensado. Tema a Deus, para você ver os benefícios que você vai receber disto. Deste temor. Então diz aqui que as parteiras, e por isso Deus agiu bem com as parteiras, e o povo se multiplicou e se tornou muito forte. Então, se a chibatada, se o chicote, se as argamassas, se o pisar do barro, se os rigores de capatazes não para este povo, e quem é que vai parar o povo de Deus aqui na terra? Os filhos de Deus? Ninguém. Então agora eu vou tentar usar as parteiras para matar os homens, mas também não dá certo. E por mais que eles tentem lançar os homens, os meninos que nascem com os crocodilos, lançar os meninos que nascem aos crocodilos no Nilo, Deus vai fazer com que um seja escondido para libertar o seu povo da escravidão. E quem liberta o seu povo da escravidão é um profeta. Deus chamou Moisés para isso. Nós estávamos na escravidão denominacional, sem saber de nada, sem ter a revelação da palavra. Deus levantou um profeta, William Marion Branham, para nos libertar deste cativeiro. Então vamos lá, vamos concluir aqui o capítulo. Nós estamos chegando ao final da programação. E por isso Deus agiu bem. Aí diz: e aconteceu o quê? Porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes estabeleceu casas. Olha, Deus beneficiou aquelas mulheres por temer a Deus. A pessoa que teme a Deus, ele será beneficiado. Pode ter certeza disto. Estão as parteiras aqui, que eu não vou adentrar nesse mérito dela, mas essas mulheres tiveram descendentes e foram descendentes homens grandes. Eu não vou entrar nesse mérito agora, mas veja, Deus lhe estabeleceu casas para ter famílias, e delas sairiam descendentes, porque elas eram parteiras. Elas eram parteiras hebreias. Aqui diz. Eu só digo uma coisa para você: tema o Senhor e faça o bem. Você verá o quanto Deus vai te recompensar. Segue. Faraó ordenou a todo o seu povo, dizendo: todo filho que é nascido deveis lançar ao rio, e toda filha preservareis com vida. Pronto. O inimigo, ele vai tentar de todas as formas. Ele foi ao deserto tentar Jesus, e ele trouxe os seus ataques ferozes para Jesus.
tentando atacar no ponto fraco, começando com o ponto fraco. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, porque sabia que Jesus estava faminto, depois de jejuar 40 dias e 40 noites. Então ele levou Jesus ao alto monte e tentou fazer com que Jesus interpretasse a palavra, deslocasse a palavra e aplicasse a palavra mar. O inimigo, quando ele não consegue de uma forma, ele vai tentar de outra. Faraó tentou com que? Capatazes, rigor, cargas pesadas, botar eles para construir cidades, botar peso sobre eles. Mas ele fazia isto e o povo crescia. Cristão, se você está passando agora por dificuldades, saiba, Deus está esperando você ir dobrar seus joelhos para que Ele faça algo e te tire desta condição. Nós estudamos aqui sobre Mara. O povo não ficou toda a vida em Mara. Não, Mara quer dizer amargo, amargura. Não, nossa vida tudo passa. Se estás sofrendo amargura, a nuvem vai levantar acampamento e vai te levar até Elim, sombra e água fresca. Mas veja, então tentaram com as parteiras, também não deu certo. O povo crescia, se multiplicava. Então o inimigo ele vai tentar de outra forma. Qual é a outra forma? Agora lançar os meninos no Nilo. Lançando os homens no Nilo, fica só as mulheres. E aí, ficando só as mulheres, não há como eles crescerem. Então vamos lançar todo menino homem do sexo masculino que nascer, vamos lançar para os crocodilos. Assim é a forma de nós darmos um basta neste povo deles crescerem. Mas também eles vão fazer essa tentativa. E é aí, através da oração de um homem chamado Arão, que chegava com suas costas sangrando, é o tema da nossa próxima lição. Sangrando em casa, subia ao soto, passava a noite orando para que Deus lhe trouxesse a libertação. E dele, Deus trouxe um menino que foi escondido e este se tornou o libertador de Israel. Satanás jamais poderá vencer os filhos de Deus. Nada nesta vida poderá vencer os filhos de Deus. Quanto mais rigor, quanto mais perseguição, quanto mais chibatada, mais os filhos de Deus crescem. Que Deus te abençoe e te ajude. Nossos cultos. Rua Cândido Gambarra, sem número, próxima à antiga caixa d'água. Ali está o nosso tabernáculo. Vem estar conosco. Domingos e quartas, às 19h30. Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água. Nosso WhatsApp para contato é código 83 986286747. Ligue, faça sua pergunta, nós estamos à sua inteira disposição para te responder. Se desejar CDs, DVDs, literatura gratuitamente, nós te damos de graça. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te fortaleça. Abra o seu coração para Deus. A todos que estiveram conosco pela Pedra Branca FM, pelo Facebook, e aqueles que vão assistir pelo canal, que Deus vos abençoe. Shalom a todos. Fiquem na paz.